Começa agora mais um programa Mural, que tem o objetivo maior discutir, refletir sobre educação. E o programa de hoje tem um tema também muito especial: dislexia, como enfrentá-la. Começaremos com o primeiro pensamento deste programa e sobre esse tema. Ele foi dito por um autor desconhecido, mas de muita significação. Nunca deixe que nenhum limite tire de você a ambição da autossuperação. E o segundo pensamento deste programa foi dito pelo grande Abraham Lincoln, que disse: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou no caminho. Superação é também participar e discutir sobre temas tão importantes para você, educador, para você, familiar, para você que acompanha na escola seu filho, para você que acompanha seus alunos. E hoje, aqui na Sala do Mural, nós estamos recebendo duas pessoas profissionais competentes, que são o professor Rodrigo Gondim Ferreira, ele que é formado em História pela PUC Goiás, é professor e coordenador da Rede Estadual de Ensino, ele é presidente da Associação Goiana de Dislexia e Déficit de Atenção. Recebo também, com muita alegria, já agradecida a ambos, o Dr. Astrogildo Naves, ele que é neuropsicólogo, diretor científico da Associação Goiana de Dislexia e Déficit de Atenção e professor universitário da Estácio de Sá. Apenas 3 a 6% das crianças em idade escolar são diagnosticadas com dislexia. Porém, estudos indicam que 5 a 10% da população possui esse transtorno e um grande número de alunos e alunas não são diagnosticados. A dislexia não é uma doença, e sim uma formação diferenciada do encéfalo, que traz dificuldade na aprendizagem escolar. Por dificuldade de decodificar tais códigos que são enviados durante o aprendizado. Então começaremos agora nessa roda a conversar com vocês. Começo com você, professor Rodrigo. O que realmente é dislexia? Em primeiro lugar, professora Márcia, eu quero agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui discutindo sobre transtornos tão comuns na aprendizagem dos nossos alunos, em especial a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas no caso da dislexia, ele é um problema que afeta a criança e o adolescente, principalmente a criança que está na fase da alfabetização, e que gera problemas na leitura e na escrita, né? Por exemplo, a criança não consegue distinguir alguns fonemas ou às vezes ela tem problemas para distinguir algumas letras, como P ou B, por exemplo, ela confunde. Então, a dislexia é um transtorno que causa especificamente problemas na aprendizagem dos alunos, em especial no período da alfabetização, quando a criança mais necessita da escrita. É diagnosticado mais nessa época, da alfabetização. Nessa época, em especial por quê? Porque é nessa época que ela está reconhecendo as primeiras letras, reconhecendo os primeiros fonemas, e isso gera essa questão de se identificar o que é a dislexia. Ok. Professor Astrogildo, o que é TDAH? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Obrigado pelo convite, a equipe Mural, professora Márcia e todos vocês. É um prazer estar aqui para conversar com a comunidade. Então, o TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, é uma tríade. Quase que frequentemente vem acompanhado de 3 sintomas: a desatenção, a inquietação, que é chamada de hiperatividade, e a impulsividade. Esses 3 sintomas, que correspondem a um diagnóstico chamado TDAH, acompanhado de hiperatividade e impulsividade, hiperatividade e impulsividade, pode vir acompanhado também de mais 7 comorbidades, 7 sintomas que compartilham com o TDAH. Isso tudo, Somados, professor? Isso tudo. Somados são 10, podem ter até 10 sintomas na criança ou no adolescente, e até por vezes alguns adultos que apresentam TDAH. Os outros sintomas, as outras comorbidades, é chamado de TOD, transtorno de oposição desafiante, e o transtorno de conduta. O transtorno de conduta, se não tratado, seja terapeuticamente, a família dando uma boa educação, ou até por vezes com medicação, pode evoluir para os transtornos de conduta, chamados de condutopatia.
Na criança, nós nunca podemos chamar de transtorno de personalidade ou psicopata, sociopata, mas sempre chamamos de transtorno de conduta. Quando chega na vida adulta com esses transtornos, o TDAH acompanhado de transtorno de conduta, então a gente chama de condutopata, que no passado a gente chamava de psicopata. Psicopata. Os condutopatas têm vários grupos de condutopatas ou de psicopatas. São os psicopatas que cometem delito em busca de um benefício e aqueles condutopatas que não têm benefício direto. Torcida organizada, quando mata uma outra pessoa da outra torcida organizada, não vai ter nenhum lucro direto. Pelo contrário, vai ter um problema de brigas de torcida, que vai ser perseguido pela polícia, pela própria torcida organizada. Vai ter consequência com tudo isso. E isso a gente chama de transtorno de conduta também, mas é um tipo de transtorno de conduta que aqueles que estão envolvidos não têm ganho direto. Diferente de alguém que rouba, tem dinheiro, com o dinheiro que rouba se beneficia, não precisa de trabalhar, esses são os chamados de psicopata. Os TDAHs, quando não tratados, podem evoluir para esses tipos de problemas sociais. Mas os primeiros problemas que o TDAH apresenta é problemas na escola. Problemas de inquietação na escola, incomodação na escola, inquietação na escola, perturba de uma certa forma todo o contexto escolar, os colegas, os professores, e perturba também a família. A família fica, por vezes, sem saber o que fazer com essa criança tão inquieta, tão hiperativa, com desatenção, que apresenta graves problemas na aprendizagem. Quais são, professor Rodrigo, tais problemas nesse processo de aprendizagem? Quais os efeitos que o TDAH e a dislexia provocam nesse processo? Bom, no caso do TDAH, principalmente o déficit de atenção, ele provoca dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque a criança que tem TDAH, que tem um déficit de atenção, ela não consegue se concentrar nas atividades, principalmente as atividades de escrita, de leitura, né? Porque são atividades muito monótonas. Ela não acompanha a turma. Ela não consegue acompanhar a turma, certo? Então, nesse processo de não conseguir acompanhar a turma, ela não consegue incorporar todo o conhecimento que está ali sendo transmitido pelo professor. Não é? E muitas vezes ela sofre bullying também. Ela sofre bullying também. Por quê? Porque está sempre atrasada com as tarefas, sempre atrasada com as atividades, né? Não consegue fazer as atividades às vezes, não é? E aí, né, ela é colocada como uma criança burra, como uma criança que não consegue, que não aprende, rotulada por nós professores, às vezes pela família, que ela não está se esforçando muito. Exatamente, que ela é muito lenta para resolver as atividades. Então, no caso do TDAH, o problema maior é esse. É o déficit de atenção que atrapalha no aprendizado, né? Que atrapalha nesse processo de ensino-aprendizagem. No caso da dislexia, é específico para a questão da leitura e da escrita, né? Por quê? Porque na hora de produzir um texto, a criança não consegue distinguir alguns fonemas e escreve errado. Ou não consegue distinguir algumas letras e troca algumas letras e, consequentemente, a palavra também fica errada. Fica com a escrita errada. Fica com a escrita errada. Então, isso nesse processo, principalmente, como eu disse anteriormente, da alfabetização, é que causa mais traumas na criança e que acaba, às vezes, perdurando. Nós temos conversado muito, nossos temas do programa Mural têm se voltado muito para esse olhar crítico, esse olhar observador que nós, professores, precisamos ter lá na sala de aula. Porque, às vezes, um problema detectado em tempo, né, de ser encaminhado a especialistas, ele com certeza vai ser tratado. E com certeza essa criança, esse adolescente, às vezes esse adulto, ele vai ter essa cura e vai poder superar. É a superação que nós tanto falamos. Então, a importância desse olhar. Mas eu pergunto para você, professora Astrogildo, como, né, nessa perspectiva desse olhar crítico, como buscar informações sobre o real tratamento e acompanhamento, tanto do TDAH e também da dislexia? Na dislexia, como o professor Rodrigo havia falado, os fonemas são os sons, né? Então a criança troca os sons das letras, da F, de faca, de V, de vaca, ela escuta sempre com o mesmo som. Então ela distorce auditivamente o som, a gente chama de dislexia fonêmica, e a dislexia morfológica são aquelas dislexias que trocam pelo desenho da letra. O D, ele pode ter uma barriguinha para a criança que está aprendendo. E o B também tem uma barriguinha. Só que os dois têm barriguinha, um para dentro e outro para fora, e a criança agora troca na morfologia da letra.
ou o 3 e a letra E. Para ele também fica espelhado. Ele às vezes apresenta dificuldade de saber qual que é o 3, qual que é a letra E, e às vezes escreve o E como 3 e o 3 como letra E, porque ele vê espelhado e por vezes lê e interpreta como a mesma coisa. A letra E com a letra L, os dois são parecidos no desenho da letra, morfologicamente. E é um outro som. Então, e pode ter o disléxico, que é morfofonêmico. Ele tem tanta dificuldade no som, nos fonemas, como tem dificuldade no desenho da letra. Acontece muito com o P e o B. P e Né? B, Às vezes você muito, pergunta, professora, o P e B, né? Aparece muito. RL, laranja com laranja. E eu pergunto para vocês, como trabalhar, como a gente fazer com esse aluno lá em sala de aula para que ele possa, uma vez diagnosticado, ele possa superar, ele possa corrigir, porque principalmente você, professor Rodrigo, você falou que o diagnóstico maior ele acontece lá quando a criança está alfabetizando, por volta de 5, 6 a 7 anos, né? Que seria um período, pergunto a ambos, um período bom de começar a tratar, a encaminhar. Como fazer lá na escola, lá no fazer pedagógico? Em primeiro lugar, começa com a sensibilidade do professor, não é? Primeiro começa com a questão dele observar bem os seus alunos. Né? Começa aí, né? Tudo começa aí. Né? Saber quem é seu aluno, o que ele está produzindo e como está produzindo. Começa por aí. Não é? A partir desse olhar sensível é que ele vai saber reconhecer se o aluno é dislexo ou não. Ele vai saber reconhecer se o aluno tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não. Não é? É a partir daí que começa todo esse trabalho de diagnóstico. Pegando um gancho nessa resposta sua, então de que forma os profissionais de educação lidam com essa realidade? Ele tem que ter esse olhar crítico, muita responsabilidade para os educadores, né? Para nós educadores, né? Nós aqui todos somos educadores e nós sabemos da importância, nós estamos discutindo sobre a importância desse tratamento, mas como que ele vai lidar com essa realidade lá na escola? Bom, realmente é difícil. Primeiro porque nós não temos, como professores, nós não temos formação, né, para lidar com essa situação, certo? Nós não temos como, enfim, não somos formados para isso na academia. A gente volta a dizer que precisamos repensar os currículos dos cursos de licenciatura, né? Precisamos de repensar, porque a gente estuda uma coisa, quando a gente chega lá na universidade, a gente depara com tantos desafios que realmente nós às vezes pensamos como buscar e como superar. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, mas eu vou dar uma paradinha só, vou chamar um breve intervalo comercial e voltaremos a falar sobre dislexia. Não saia daí, me aguarde que eu volto já já. O Inove, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove, formação e gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta e hoje refletindo sobre dislexia e TDAH. Nós estamos com o professor Rodrigo, ele que é professor de História e também ele é professor coordenador da rede estadual e também o presidente da Associação Goiana de Dislexia e Déficit de Atenção. Estamos conversando também com o doutor Astrogildo Naves, ele que é neuropsicólogo e diretor científico da Associação Goiana de Dislexia e também um professor universitário. Bom, professor Astrogildo, falávamos, né, das dificuldades que o dislexo tem e de como os professores, como que o profissional, o técnico lá na escola faz para diagnosticar, para fazer os devidos encaminhamentos. Pergunto para você, é comum os dislexos
terem uma história de sofrimento, de frustrações no ambiente escolar? É muito difícil a criança se sentir diferente, ter dificuldade diferente dos outros colegas, incomoda e é incomodado, não é? E por vezes a escola não está preparada para atender essas dificuldades. Uma dica para os pais e professores é que a criança, quando apresenta a dificuldade na dislexia morfológica, que é o desenho da letra, você pode ensinar a criança brincando com ela. Você pode pegar duas cartolinas, por exemplo. Numa cartolina você põe a letra P. Na outra cartolina você põe a letra B. Junto com ela, o pai, a mãe, a família, brincando com as letras, pode recortar um jornal todo, várias letras P's e B's e fixar nas duas cartolinas. Enquanto ela recorta e brinca com as letras, ela vai fixando, aprendendo a diferença morfológica da letra P e da letra B. Uma outra coisa é uma... Serve para o professor também. Serve para o professor. Lá para casa, para os pais, e serve também como atividade da sala de aula. Com os índios, por exemplo, eu tive um trabalho com índios, e eles, quando apresentavam dificuldade com as letras, então nós construímos caixas dessas de papelão com areia. Enchíamos até a metade da caixa de papelão com areia, e aí você vai brincar com as letras, fazendo montinhos de letra, e cada montinho você desenha uma letra. Fazendo buraquinho, faz a letra A, faz a letra O, faz a letra E, brincando com a letra. E aí você utiliza todos os dedos no construir e destruir, desconstituir as letras. Com a areia, você também pode ajudar muito um dislexo a aprender as vogais, as consoantes, as letras de uma forma mais prática, brincando com elas. Então é uma forma técnica, concreta, de poder ajudar a criança a aprender. E bem interessante. Bem interessante. E nós estamos conversando sobre esse papel do professor, né? Como que o professor observa, esse olhar observador. Mas eu pergunto a vocês, quais as qualificações mínimas que esse profissional da educação deve ter para ser capaz de diagnosticar no momento certo a dislexia? O primeiro momento é uma suspeita de dislexia. A família, a própria escola tem uma suspeita que é dislexia ou tem uma suspeita que é TDAH, uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, o diagnóstico ele tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. É necessário envolver um médico, neurologista, por vezes psiquiatra ou neuropsiquiatra infantil, e o psicólogo especializado na área de avaliação neuropsicológica, onde ele possa, de fato, fazer o diagnóstico diferencial, fechar o diagnóstico nessa equipe multidisciplinar, psicólogo, neuropsicólogo e o médico neurologista ou neuropsiquiatra infantil. Essa equipe no mínimo, essa equipe mínima, para poder fechar o diagnóstico e para dar o tratamento. No caso do TDAH, é necessário o médico, porque sem a medicação não há melhora da criança com TDAH. A criança com TDAH, ela necessariamente terá que tomar uma medicação e para isso tem que fazer um diagnóstico muito preciso e aí envolve toda essa equipe para poder intervir com a medicação e de fato poder ajudar essa criança. Um outro dado importante é que muitas crianças são diagnosticadas como TDAH e não são TDAHs. São crianças inquietas que já vêm de várias e várias gerações vivendo em ambientes amplos. Vejamos nós aqui do Goiás, né? Quantos de nós que nossos avós, nossos pais nasceram na roça? E lá na roça, qual que era o tamanho do quintal para brincar? Imenso. Não é? Uma chácara, um imenso. E os nossos pais, e até nós mesmos, nascemos já num quintal pelo menos de 1000 metros, né? Um quintal, os lotes eram de 1000 metros. Qual que era o tamanho nosso de brincar? E as nossas crianças atualmente? Elas nascem e vivem em que apartamento? De 60 metros, 70 metros, 50 metros. Então, na verdade, o mundo encolheu para as crianças. Encolheu para elas e elas com o mesmo cérebro, com a mesma vontade de correr, subir nas coisas, subir na parede. Não tem árvore para subir, é na parede, no sofá, é na mesa. E aí, o fato desse mundo ter encolhido, então as crianças parecem mais custosas. Mas na verdade é o mundo que encolheu. Então não é toda criança custosa, hiperativa e inquieta que é TDAH. Por vezes são crianças apenas que são brincalhonas, que querem divertir. Nós sabemos que um índice de 5 a 10% dessa população escolar, ela possui dislexia ou mesmo TDAH, né? E muitos não são diagnosticados. Vocês pensam que se na escola houvesse uma equipe multidisciplinar,
porque eu estava ouvindo o senhor falar sobre esse tratamento. Quem que pode diagnosticar, quem pode tratar, né, com seriedade, no momento correto, com o tratamento adequado. E muitas pessoas, muitas famílias com baixa renda não conseguem, né, não conseguem levar e encaminhar essa criança, por mais que a escola oriente, a esse profissional. Né? Eu fico perguntando, existe algum incentivo da rede pública? Como que a gente faz, como mudar esse quadro, Rodrigo? Foi por isso que o Rodrigo, né, construiu a associação. Por isso que nós tomamos essa iniciativa de criar a associação. Por quê? Hoje no Brasil não tem nenhuma lei a nível nacional que ampare esses dois públicos-alvo, o dislexo e aquele que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe já uma discussão no Congresso Nacional desde 2010, um projeto de lei, o projeto de lei 7.081, certo? Porém, ainda não foi votado, né? Já faz 4 anos. E em Goiás também não há nenhuma lei a nível estadual que ampare esse público-alvo. Em Goiás, aliás, nós temos 2 municípios que têm leis aprovadas voltadas para esse público-alvo, que é em Anápolis e Pirenópolis. Mas hoje, infelizmente, nós não temos, né, equipes dentro das escolas que possam fazer esse diagnóstico, né? Há algumas iniciativas, tanto nas redes municipais quanto nas redes, na rede estadual, né, nas equipes multiprofissionais. Porém, ainda está muito aquém daquilo que deveria ser, né? Em especial, levando em consideração que esse é um público-alvo da educação inclusiva, da educação especial. Né? Por mais que ainda não haja leis, né, ele se enquadra na educação inclusiva, na educação especial, apesar de não haver nenhuma lei específica para esse público-alvo. Tanto é que no Enem esse ano, por exemplo, o aluno que fizesse inscrição, certo, ao Enem e comprovasse com laudo que ele é TDAH ou dislexo, ele vai ter 1 hora a mais para fazer a prova. Pelo menos isso. O poder público já reconhece. Infelizmente, nós não temos leis que amparem, mas o poder público, as secretarias estaduais de educação, as secretarias municipais de educação já fazem um trabalho voltado, mas ainda é muito aquém daquilo que poderia ser. Por quê? Porque hoje é um público que vem crescendo, né, a cada ano, né, você encontra aí, em média, segundo as estatísticas, uma aluna em cada sala que tenha dislexia ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? E é um público que carece desse tipo de acompanhamento, desse tipo de atendimento, desse tipo de diagnóstico, né? E a própria medicação, como no caso do TDAH, né? O senhor também faz parte da associação, doutor Sotildo? De que forma o senhor... Eu considero que a associação vai ter um papel importante de interagir com o poder público para que construa políticas públicas de atendimento e, fundamentalmente, estabeleça relações diretas com as universidades. Quantas faculdades nós temos em Goiás, né? Eu queria te perguntar, como que a academia hoje tem conhecimento, se participa ou não da associação? Qual tem sido o papel da academia? Então, a associação é bem recente, né? Nós até fizemos um combinado com o Rodrigo para nós levarmos a associação até a Estácio, a faculdade que eu faço parte, sou professor, e a nossa proposta é de que a associação, o poder público, através das políticas públicas de atendimento, e as faculdades possam juntas oferecer mais e melhor trabalho para a comunidade. O poder público sozinho não tem estrutura para isso, por vários motivos, né? Que não cabe nós agora discutirmos se há interesse político, se não há, qual que é o valor financeiro disso, enfim, o fato é que não oferece. E as faculdades, todas, têm que dar formação para os alunos de psicologia, de pedagogia, na medicina, para poder atender esse público. Então, falta apenas o poder público, e a associação vai ter esse papel importante de ligar as universidades, as agências formadoras e o poder público, para que juntos possa atender mais e melhor a comunidade e principalmente aqueles que nem podem pagar para fechar esse diagnóstico. E a associação vai poder, com certeza, ajudar muitas pessoas a diagnosticarem quanto mais cedo, melhor, né? E eu queria parabenizá-los pelo trabalho de vocês, o seu trabalho lá na escola, lá na universidade, na associação, desejar sucesso, que muitas crianças possam ser assim atendidas, encaminhadas em tempo, que tenhamos em menos tempo possível, né, que esse índice seja menor de crianças com tais deficiências de aprendizagem. Eu queria agradecer também
professora Sogildo, muito a sua participação, que enriqueceu muito o nosso programa. Desejar sucesso para a turma lá da Estácio, levo o meu abraço a todos eles, nesse seu trabalho, em consultório, e parabéns porque o trabalho é muito bonito. E que vocês possam estar novamente conosco, discutindo e colaborando cada vez mais com o nosso público, com os nossos telespectadores, porque esse programa, ele existe para colaborar, para discutir com profissionais de educação maneiras corretas e dicas de como lidar com o que existe mais belo, que é a educação que transforma a vida. Muito obrigada a vocês dois. E a você que nos deu a honra da audiência, muito obrigada. Aguardo você na próxima semana em mais um programa Mural com Márcia Carvalho e você pode participar, como sempre, mande seu e-mail para o endereço que aparece aí no seu vídeo, muralcommarciacarvalho@gmail.com. Aguardo aí o seu e-mail, a sua audiência na próxima semana. Muito obrigada, fiquem na paz e tchau, tchau. O I9, Instituto Nova Vida, desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. I9, Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.